entre a paz e a razão. Existem momentos em nossas vidas que parece que a nossa razão tira a nossa paz. Você fica pensando quem está certo, quem está errado. Provavelmente você já pode ter passado por uma situação em que você sabia que você tinha a razão, mas por isso você perdeu a sua paz. Você então fica pensando o que poderia, o que não deveria ter acontecido. E quando a pessoa insiste numa discussão entre quem está certo e quem está errado, então ela perde tanto a sua razão como também a sua paz. Por isso, muitas vezes é melhor abrir mão da razão por um tempo, porque depois as coisas chegam no seu lugar e toda a verdade aparece, e então você fica em paz. Mas como podemos optar pela paz e não pela razão? Um grande exemplo bíblico é a história de Abigail e Nabal, seu esposo, numa confusão que eles tiveram com Davi, que viria a ser rei. Davi queria comprar o terreno de Nabal e ele não queria vender. Na verdade, Nabal tinha a razão. Ele não era obrigado a vender, mas ele perdeu a razão quando foi grosseiro com Davi, que era um homem muito poderoso. Quando Abigail soube da confusão de seu esposo com Davi, ela rapidamente preparou um grande banquete e levou de surpresa para Davi, presenteando ele, pedindo desculpas pelo que o seu esposo havia feito. Por isso o exemplo de Abigail nos ensina sobre quando precisamos abrir mão da nossa razão em busca da paz. A primeira atitude sábia de Abigail, optando pela paz e não pela sua própria razão, foi um ato de criatividade. Ela preparou coisas deliciosas para literalmente comprar Davi pela boca. E ela o conquistou com isso. Ela teve uma atitude proativa. Enquanto seu esposo havia tido uma reação negativa, ela agiu de forma boa, agradável. Ela foi criativa e ela fez uma surpresa para Davi. Em situações tensas de nossas vidas, não adianta ficar discutindo quem está certo ou quem está errado. Mas nós podemos ser positivos, ter criatividade para buscar uma solução para o problema. Seja proativo, surpreenda as pessoas com coisas boas e tudo dará certo. Um outro exemplo que Abigail deixa para nós, quando ela abriu mão da sua própria razão em busca da paz, foi um ato de humildade. Ela sabia que Davi era um homem muito poderoso. Ele viria a ser seu rei. Por isso ela se prostrou diante dele, se humilhando. E Davi chegou a agradecê-la por ter feito isso, porque ela apaziguou a sua ira. Existem situações que são maiores do que nós e não podemos resolver com a nossa própria razão. A pessoa que busca a sua própria razão, ela tenta se engrandecer, se justificar, dizer que ela está certa. Mas na verdade precisamos nos humilhar, porque a palavra de Deus diz que aquele que se humilha será exaltado. Quando nos humilhamos diante do Senhor, no tempo certo o Senhor nos exalta. Um outro exemplo que Abigail deixa para nós quando abriu mão da sua razão em busca da paz para a sua casa foi a sua paciência. Ela havia acalmado Davi e quando ela retornou para seu lar, seu esposo estava banqueteando, fazendo uma festa com seus amigos, esbanjando como se nada tivesse acontecido, sendo que ele havia trazido a ira de Davi para a sua casa e ele foi inconsequente. Mas a palavra de Deus diz que Abigail escolheu ficar calada e no silêncio ela perseverou, ela foi paciente e ela venceu. E foi assim que ela trouxe paz para a sua casa. As discussões muitas vezes são inúteis no meio de momentos tensos das nossas vidas. A palavra do Senhor diz que tem um tempo de estar calado e o tempo de falar. E às vezes é preciso estar apenas em oração, colocar a boca no pó e em silêncio esperar em Deus. Neste primeiro encontro de Abigail com Davi, ele disse para ela: vai em paz para a tua casa. Em 1 Samuel capítulo 25, versículo 35. E essa paz foi o que ela levou para o seu lar. Por isso nós podemos tirar essas lições com Abigail
e aprender essas ferramentas estratégicas que Deus nos dá. Primeiramente, a criatividade, buscar uma solução com atitudes positivas. Também a humildade, esperar que Deus nos exalte quando somos humilhados. E então a paciência, porque no tempo certo, mesmo calados, nós podemos esperar em Deus que Ele age em nosso favor. Se você tem passado por situações difíceis, talvez injustiças, problemas que você tem vivido que tem tirado a sua paz, abra mão da sua razão. Entregue para Deus, porque Ele é o juiz. Toda razão e toda justiça pertence ao Senhor e no momento certo Ele te defenderá. Entre estar com a razão e ter paz, escolha viver em paz. Que Deus nos abençoe.